Presente. Estradeiro. Muito obrigado. Daniel está perguntando se Vossa Excelência agora é caminhoneira. Quase lá, presidente, quase lá. Tá certo. Registro a presença do vereador Daniel Marques e também participando da reunião hoje o vereador José Adriano, mais conhecido como Folha. Que Deus nos abençoe esse início de trabalho, segunda-feira, dia 17 de maio, às 17 horas e 25 minutos, damos início à nossa 10ª reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Bem, a pauta hoje é bem simples, então logo feita uma correção que foi feita aqui na ata, eu vou pedir a leitura, mas basicamente a nossa reunião de hoje tem a ver, né, com a questão, logo em seguida da nossa reunião, da audiência pública, a primeira audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, que vai ser realizada aqui no plenário, que estaremos participando. E os senhores vereadores também são convidados, além da secretária Ellen, a secretária Marília, o secretário Bira Marques, a secretária Rúbia, o procurador Dr. Michel e membros do Ministério Público. Em linhas gerais, as nossas comissões, queria informar aos senhores que o vereador Jorge Andrigo de Carvalho, nos solicitou nessa tarde a retirada do PL 118 de 2021, uma audiência pública que seria amanhã, porque ele, enquanto relator, não conseguiu concluir o parecer e ficaria muito prejudicada a audiência sem o parecer do relator. Isto posto, entendi a justificativa do nobre vereador e nós então solicitamos o cancelamento dessa audiência pública que seria amanhã. Informo que teremos uma audiência pública no dia 25, não é isso, vereador Daniel? Dia 25, que é o projeto de lei 121, que Vossa Excelência é o relator. Confirma, por gentileza. Dia 25, às 14 horas. Dia 25, às 14 horas, neste plenário, nós iremos debater um assunto de suma relevância, que é a questão dos ativos imobiliários do município de Niterói, cujo relatório lido pelo nosso vereador Daniel Marques e já acatado pela comissão, muito bem feito, por assim dizer. Nós vamos debater esse assunto que é de extrema relevância para o município, porque fala do patrimônio imobiliário do município. Então, deixar registrado para todos os vereadores que no dia 25 às 14 horas estaremos fazendo essa nossa audiência pública. Também teremos audiência pública no dia 28 de maio, a segunda audiência pública da LDO, às 18 horas. Bem, colocado isso, eu queria fazer uma breve fala sobre a LDO, projeto de lei 123, mensagem do Executivo, né? Vou pedir ao doutor Felipe, me empresta essa pasta aí, plástica, por favor. De antemão, o que foi colocado pelos vereadores, inclusive na reunião nossa do Colégio de Líderes, então, registrando a presença do vereador Atratino, José Adriano e Daniel Marques. O que trouxe um pouco de... O vereador Atratino caiu, mas ele está na estrada, ele vai voltar aí. Depois peço alguém fazer contato com ele aí para ele voltar. O que chama a nossa atenção, né, vereador Daniel? O que nos despertou muito aí no artigo 2º do projeto de lei 123, é o artigo 2º, parágrafo 1º, as prioridades
e as metas da administração pública municipal para o exercício de 2022, atendidas as despesas de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os orçamentos fiscal e de seguridade social, Moniquinha, social, corresponde aos programas, ações e as suas respectivas metas, a serem enviadas em anexo próprio ao conjunto PL-PPA, conforme artigo 54 desta lei. No artigo 54 desta lei, ele coloca o 53 e 54. Pode ficar. Essa é qual? LDO? Tá bom, deixa eu ver. No artigo 53, conforme o doutor Tiago, é importante essa observação. Vereador José Adriano, é importante isso, porque nós que somos novatos nessa casa, estaremos participando aí pela primeira vez da elaboração da LDO, do PPA e da LOA, e Vossa Excelência, como é contador, vai ter muita facilidade com essa matéria. Então, lá no artigo 2º, em parágrafo 1º, faz uma remissão ao 54. Contudo, no artigo 53, ele fala: o anexo de metas fiscais poderá ser atualizado no momento de envio do projeto de lei orçamentária 2022, justificado pelo impacto da pandemia nos parâmetros macroeconômicos nacionais. E no 54 diz: em razão da integração necessária entre o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, dada através da priorização realizadas na LDO daqueles programas e ações previstos no PPA, e em função do prazo de envio do projeto de plano plurianual 22-25 a ser estabelecido para 31 de agosto de 2021, o anexo de metas e prioridades e o anexo de obras e conservação, partes integrantes do PLDO, serão enviados em conjunto ao projeto de lei PPA no prazo de 31 de agosto do corrente ano. O vereador Daniel tem uma leitura, eu conversei bastante com a secretária Ellen, ela tem uma leitura e uma percepção mais inovadora, e eu acho que é importante a gente debater isso, até para a gente saber como que nós vamos nos conduzir na reunião que virá logo em seguida. Vereador Daniel, passa a Vossa Excelência aí a fala para que a gente comece os debates. Bom, presidente e demais colegas, me atendo aqui à questão da LDO, e assim, como já participei de algumas, e na verdade, antes de ter mandato, era uma prática na minha vida, começou como acadêmico na universidade, eu gostava de vir acompanhar, entender, propor emenda, chamava os vereadores que eu gostava na época, isso estou falando de 2002, para discutir orçamento, porque PPA, LDO e LOA norteiam o investimento do município de Niterói, no universo PPA de 4 anos, né, e LDO e LOA sempre para o ano subsequente. E nos causou muita preocupação, presidente, apesar de, lendo aqui, ver a justificativa da secretária na pandemia e tal, nos causa muita preocupação, porque é mais um movimento que a prefeitura faz que acaba usurpando um pouco do poder legislativo, né, da nossa competência enquanto poder legislativo. E mais, quando a gente é privado de discutir em maio e junho as emendas da LDO, e a LDO é que prepara a LOA, a população tem também restringida a sua participação. Esse entendimento eu não consigo ser convencido do contrário, presidente. Porque a gente está perdendo pelo menos 3 meses de bons debates, parlamentares eleitos pelo povo, numa democracia representativa, a gente está perdendo a possibilidade de debater para onde vai o dinheiro público. Eu não digo nem que seja um vício insanável de constitucionalidade. Tenho preocupação com a juridicidade? Tenho.
Porque a Constituição é clara quando fala de PPA, LDO e LOA. Eu vou dar um exemplo, e aqui tem pessoas que sabem muito mais disso do que eu, como é a Mônica que está ali. No estudo de introdução ao direito na minha faculdade, Mônica, a gente entende que a LDO prepara a LOA. Né? E quando você tem isso postergado, você diminui o debate popular, diminui a nossa atribuição enquanto parlamentar, sob uma justificativa de que, mas a pandemia nos atrapalhou. Sim, eu entendo que a pandemia possa influenciar o plano plurianual. A gente precisa pensar nisso. Mas, me parece, vereador Fabiano, presidente, com todo respeito, um atestado de incompetência do órgão, com todo respeito, porque a gente viu aí 1.500 nomeações, o nosso gabinete conta, de 5 de janeiro a 5 de abril, 900 exonerações. Falta de pessoal não é, para o ano passado tem mais gente trabalhando. Então eu fico muito apreensivo com o lado da juridicidade, né, constitucionalidade e legalidade, e principalmente dos princípios corolários da administração pública, a transparência, a participação popular, a moralidade, a eficiência, porque se restringe o debate, essa lei de diretrizes pode não ser tão eficiente. Porque eu vejo, Vossa Excelência, um vereador super preparado para debater a lei de diretrizes orçamentárias. Acho que a casa foi brindada com a sua eleição e você poderia nos ajudar muito. Em 3 meses, a gente junto numa comissão de orçamento, vereador Atratino, vereador Paulo Eduardo, que tem vasta experiência em orçamento, acho que a gente poderia fazer um exercício muito maior. Diminui o poder da comissão e dos nossos mandatos individualmente. Então, eu estou ansioso para ouvir o que vai ser dito aqui pela secretária, ou pelo funcionário que vier, né? Enfim. Com todo respeito ao trabalho, não, subsecretário que deve vir, o Marcelo, o vereador está informando, total respeito ao trabalho dos profissionais, nenhum problema com isso, mas continuo muito incomodado com a postura. Mas a pandemia atrapalhou tudo, mas uma lei de diretrizes orçamentárias, inclusive para a gente discutir como que a gente ajuda o comércio, como que a gente vai investir nos serviços principais que arrecadam em Niterói. A nossa comissão, que Vossa Excelência é vice-presidente, eu presido, que discute turismo, que discute inovação, a gente vai ficar tolhido do nosso papel. Então, presidente, aqui na nossa reunião, eu quero me colocar para que a gente consiga ampliar, fazer com que eles apresentem as metas, mesmo, Mônica, que sejam metas mais guarda-chuvas. É uma LDO, não é uma LOA? Perfeito. Dos temas mais importantes, eu acho muito ruim a gente abrir mão disso para esperar em agosto o prazo da PPA. 31 de agosto. 31 de agosto é o prazo do PPA. E a LOA seria o quê? 30 de setembro, mas só pode encerrar o exercício depois de ela votada. A gente poderia postergar até dezembro, o que não é ideal, 30 de dezembro. Mas poderia, né? Então, assim, olha como a gente restringiu um prazo, se fosse seguir fielmente, a gente teria um mês para debater entre PPA e LOA. Sim. Né? Dizer que isso não interfere, eu discordo, presidente. Então, vamos ouvir. Acho que nós somos parlamentares, estamos aqui para entender. E se a gente achar, enquanto comissão, enquanto mandato, que é preciso que eles preparem, como foi dito pela funcionária de Vossa Excelência, que já conhece o trabalho de longa data, e trabalha muito bem, ajuda muito o Niterói, que pelo menos os principais temas sejam postos aqui, saúde, educação, segurança, obras, para onde é que vai o dinheiro que é nosso, da população. Né? Então, eu queria fazer essa fala, presidente, e dizer que estou ansioso para entender, para debater e tentar achar uma solução que prejudique o menos possível a população e a atribuição desse parlamento, que não pode ser diminuída. Obrigado, presidente. Bem, vereador, agradeço aí as palavras elogiosas. Na realidade, em nenhum momento foi colocado pandemia. Pelo menos nas justificativas que eu estive conversando com a equipe econômica,
o que se fala é uma metodologia para ficar mais adequada com a realidade, para que seja um programa mais efetivo em relação ao PPA, porque há uma consulta pública em curso para a elaboração do PPA e, pelo que me foi passado, essa consulta, sim, seria a principal fomentadora desse anexo ser feito ao final e não agora junto com a LDO. Pois bem, mas tem um ponto aqui que eu destaco, no anexo 5 que veio na mensagem executiva, que ele coloca ele faz uma explicação, vereador Daniel. Anexos de metas fiscais e anexos de riscos fiscais. Ele faz aqui menção aqui, está na página, salvo engano, 22 aí. Ele faz menção que conterá esse anexo de metas. Aqui, ó. Né? Eu vi de uma forma bem sucinta. Ele diz, além do anexo de metas fiscais, a lei de diretriz orçamentária conterá o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. E aí ele traz o cenário macroeconômico, eu analisei até alguns pontos aqui, eu fui um pouco crítico na questão do conservadorismo de algumas receitas. Entendo que o papel do governante também é ser um pouco mais precavido, né? É pior se ele fosse muito alavancado e não realizasse as coisas que ele imaginasse, né? Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que vai até a página 29. E em cima disso, essa página 29 tem essas 4 principais receitas aí, que são diretas do município, né? O IPTU aí 434 milhões para 21, 449 milhões para 22, 464 para 23, 479 para 24. Aí tem o ITBI, eu fui um pouco mais, no meu entendimento, eu acredito que o ITBI vai ter uma variação maior do que esta, tendo em vista o que tem acontecido hoje nos cartórios de documentos e também nos cartórios de notas para mais. Muitas famílias fazendo movimentação de doação em vida, muitas escrituras, impressionante isso. Está havendo assim, uma procura muito grande, apesar de doação ser imposto estadual, ITD, né? Todavia, a movimentação cartorária que gera ISS para o município também, e algumas pessoas também fazendo movimentações, herdeiros que estão recebendo herança, vendendo, comprando outras coisas. Essa receita aí, eu acredito que ela vai ter um incremento. Mas, enfim, eu queria só fazer uma remissão ao projeto de lei que está nessa casa, o 118, que é dos negócios transacionais, né? Os negócios jurídicos, que eu acho que ele vai ser fundamental para que essas receitas aqui se consolidem. Né? Eu vejo e eu queria colocar isso aqui para a nossa comissão, que a população de Niterói está ansiosa para que venha de fato, essa lei, né, municipal, para que aqueles que estão em mora com o município possam acertar suas contas e isso gerar, de fato, o dinheiro novo para o governo, ou dinheiro que não estava mais introjetado aí na tesouraria da prefeitura. Você me permite, presidente? Claro. Apenas para dizer que sou totalmente de acordo com Vossa Excelência. A gente tem, inclusive, presidente, uma indicação de janeiro solicitando algo nesse sentido. Sei que Vossa Excelência faz isso até há mais tempo. A gente discute isso há bastante Verdade. tempo. E é super bem-vindo. E assim, eu tenho conversado com alguns procuradores, amigos de longa data, todos concursados. A ideia é maravilhosa, não tem como não defender.
E eu acho que a gente precisa acelerar, porque na concepção deles, presidente, o segundo semestre já entraria com isso na prática. Então não tem por que a gente não colocar isso em votação, entende? Eu acredito. Eu quero concordar com Vossa Excelência e defender. Esse projeto de lei, o 118, eu acredito que ele vai ajudar a melhorar muito, principalmente a receita de IPTU, esse estoque de dívida de IPTU e o estoque de dívida de ISS. Essas duas receitas vão ter um impacto bem significativo nesses 4 anos que advirão. Tem um outro detalhe também que eu coloquei. Eu até sugeri, presidente, desculpa a interrupção mais uma vez, que a nossa comissão, que eu presido e Vossa Excelência vice, dê um parecer favorável também. De acordo. Porque a compensação tributária tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico. Com certeza. Então, Hoje a empresa que está sem a certidão negativa de débito do município, uma vez que ela passa a ter por conta desse parcelamento, ela vai poder concorrer em certames Brasil afora, que hoje ela está impedida. Isso gera economia, gera dinâmica da economia, né? Sem sombra de dúvida, ela melhora o rating dela, melhora o score dela como cliente, né? Enfim. Tem uma outra questão também, vereador, que eu queria destacar, o vereador Folha, que está aí conosco aí, que é muito importante, e aí eu queria fazer menção, até para justificar, que é o papel, eu falei isso na última reunião nossa, o papel, como que a gente precisa, né, do profissional da contabilidade para nos auxiliar nisso. Porque o contribuinte, e eu vivi essa experiência hoje, o contribuinte muitas das vezes ele não sabe, ele recebe uma notificação da prefeitura, da dívida ativa, ele não sabe nem a quem recorrer. Ele não sabe, ao menos, ele recebe uma notificação, uma intimação do cartório. A intimação do cartório não diz do que ele está sendo protestado. Precisa-se melhorar essa questão da notificação do contribuinte, porque o contribuinte, muitas das vezes, eu estou falando do que aconteceu hoje, o contribuinte não é mais proprietário daquele imóvel, aquele imóvel já fez a escritura, já fez o registro, é fruto do projeto de lei 119, que está nessa casa aqui para votação. E ele está recebendo uma notificação cartorária que ele simplesmente não sabe nem por onde começa. Bate um desespero no contribuinte. A pessoa não sabe nem por onde começa. E ele recebe aquela notificação de cartório. Sabedores somos de que existem muitas coisas desse tipo que são também fakes, são armados por quadrilhas para, né, burlar aí a lógica aí da boa-fé do contribuinte. E as pessoas acabam ficando temerosas, são protestadas. E o objetivo maior, que era receber aquele recurso, o município acaba não tendo êxito. Porque envolve cartório, as custas cartorárias são absurdamente caras. Então, eu entendo que a gente precisa melhorar essa questão, porque, de fato, a gente vai ter melhor rendimento na cobrança. Para finalizar, para não nos alongarmos, porque daqui a pouco é audiência pública, eu destaquei apenas uma visão que eu tenho aqui, ele tem alguns quadros aqui na mensagem que foi enviada, que já são metas, né? Na página 35. Na página 35, me chamou bastante atenção como que Niterói, diante da crise... Oi? Não, já vou falar aqui, já vou. Diante da crise que pairou sobre o mundo em 2020, eu queria destacar como a nossa cidade, né, ela foi privilegiada por Deus. Veja só, nós tínhamos uma meta de receita corrente líquida de 3 bilhões 359 milhões.
nós realizamos 3 bilhões 489 milhões. Isso é uma variação aí de 129 milhões, 3,9% acima, mais do que a variação do PIB. Ou seja, a nossa cidade, de fato, ela está fora da curva, né? Tem inúmeros fatores aqui, mas é importante a gente destacar um outro detalhe. Diante de tudo que foi feito, se a gente pegar nossa dívida pública consolidada também, eu gostaria de chamar a atenção aí do nosso vereador Daniel Marques, a nossa dívida pública consolidada saiu de 729 milhões, ou seja, o município de Niterói deve 729 milhões. No início do ano, terminou com 914 milhões por conta da variação cambial, do recurso da CAF, né? Mas, veja bem, o que nós temos uma dívida líquida consolidada negativa, vereador Daniel. Ou seja, além da gente ter todo o nosso limite liberado, a gente ainda tem dinheiro em caixa em relação à dívida que nós temos. E isso prova que a capacidade financeira da cidade de Niterói, ela é invejável hoje a título de solvência, liquidez, gestão, e aí destacar também o brilhante trabalho da nossa equipe aí da Fazenda, do Planejamento, da Controladoria, enfim. Sem maiores delongas, eu já queria caminhar para o final dessa fala, dizendo o seguinte: Niterói realmente tem condições de fazer. Tem aqui, estimativa e compensação de renúncia de receita, na página 40. Né? Nós temos aqui 2 programas. Lei de incentivo à cultura, um valor bem expressivo que está aí previsto para acontecer no ano de 2022, quase 1.800.000, 2023, 1.900.000, 2024, 1.950.000. Porque você renuncia porque você vai dar desconto para os contribuintes, para eles poderem incentivar esses projetos. Isso, Lei Municipal de Incentivo. Aí o programa nosso de prêmio, né, da nota fiscal, eu até queria fazer uma ressalva aqui, destacar que esse programa é muito virtuoso, mas está sendo pouco divulgado. Ele precisa ser melhor divulgado aí, chamar a atenção da comunicação da prefeitura, porque de fato eu conheci uma senhora que ganhou 40 mil reais, foi dividido o prêmio, né? E ela nem acreditou quando ligaram para ela. Ela achou que fosse trote. A Giovana que pagou a ela. Aí nós temos aqui a questão cinematográfica e audiovisual também, só temos incentivo para 2022. Aí tem aqui os menores montas, né? Quando você vê aqui entidades religiosas e filantrópicas, é a isenção do IPTU para as entidades que são alugadas, comodatos, entendeu? E isenção de IPTU lojas com girais também já está previsto em 22, que é aquele projeto que nós estamos desenvolvendo, né, que a gente tem que avançar. De um modo geral, algumas metas até existem aqui, né? Na página 44 também tem. Mas algumas metas já existem, estão lançadas aqui, na 44, enfim. Boa tarde. Então, vereador Daniel, de um modo mais pragmático, né? A gente não tem o quadro total, mas já existe aqui algumas rúbricas que já foram colocadas, pontuadas para discussão. Bem, caminhando então para o final da nossa reunião de orçamento e finanças, eu queria só fazer menção aqui ao texto que eu fiz a correção, leitura e aprovação do parecer do relator, vereador Daniel Marques, ao PL 121 de 2021 e suas emendas, sendo este aprovado pelos demais membros. Sem nada mais a ser observado pelos demais vereadores, foi encerrada a sessão. Essa daqui foi a da nossa 10ª reunião, tá?
Então eu vou pedir a Vossa Excelência que assine, os outros vereadores depois a gente colhe as assinaturas dele. Para constar de acordo, presidente. Perfeito. Estamos então encerrando a nossa 11ª reunião do orçamento. Faltam ainda aí uns minutinhos para iniciarmos a nossa audiência pública. Presidente, Pois não? só justificar a ausência do Doutor Tinoco. vereador Paulo Eduardo, Pois ele não. está em outra reunião. Tem reunião do Conselho de Transparência agora nesse mesmo horário. Nós Sim. estamos convocando também os conselheiros para entrarem aí na audiência pública. Ok. A audiência pública vai começar às 18 horas. Nós temos 5 minutinhos aqui para nos refazermos e iniciarmos então a nossa reunião. Tá bom? Um abraço a todos. Daqui a pouco começamos.